mas avaliar o primeiro jogo nem sempre a gente consegue de cara. Só que esse é um campeonato diferente, né, Renato? São só 5 jogos e aí já tem uma semifinal. Pensando nisso, pensando no campeonato, que é um tiro curto nessa primeira fase, o que você avalia da estreia, do resultado e daqui para frente? Essas horas até é difícil de falar alguma coisa, porque o grupo vem de umas férias, aí você tem 8, 9 dias, porque tiram 2 dias para fazer exames médicos, 8, 9 dias para você preparar o time, parte física, parte técnica, parte tática. No fundo, você não tem tempo para nada. E aí você tem que botar os jogadores para jogarem. Aí vocês podem perguntar, tá, mas por que põe para jogar e não prolonga um pouco a pré-temporada? Porque você começa a dar uma responsabilidade muito cedo para os garotos e, além do mais, o time precisa de ritmo de jogo, porque daqui a pouco tem Libertadores. Então a gente fica numa mesa de sinuca. Faz, vai ter a crítica porque botou para jogar. Não faz, não teve tempo suficiente para colocar. Mas isso eu já tinha falado para vocês na segunda-feira, terça-feira. É uma coisa normal. A bola vai pegar na canela, vai dominar mal, vai errar um gol, vai errar um passe, coisa que a nossa equipe não faz. Mas é a falta de ritmo de jogo. Não é que seja normal o Grêmio perder uma partida no campeonato estadual dentro da arena. Normal não é. Mas aconteceu. E assim vão ser os próximos 3, 4 jogos, enquanto eles vão buscarem o ritmo de jogo. E isso tem acontecido com todos os times do Brasil. De menos os times grandes ganhando, falta de ritmo é a principal causa de uma má apresentação. Mas mesmo assim nós tiramos coisas boas, eu pelo menos tirei, apesar de tudo. E seguir em frente, treinar, trabalhar, não tem tempo, domingo já tem outro jogo, uma viagem longa, mas vai fazer o quê? Faz parte. Agora, confiança total no meu grupo. Eu lembro que há 2 anos atrás, muita gente estava falando, inclusive, que o Grêmio ia cair. Eu falei, são 8 vagas, uma do Grêmio. Tem mais 7 vagas. Para trabalhar, eu confio totalmente no meu grupo. Daqui a pouco pode ser que chegue mais gente. Daqui a pouco a gente tem 3 jogadores importantíssimos na seleção. Daqui a pouco o grupo do Grêmio está muito forte. E aí sim, aí quem quiser medir forças, o Grêmio vai estar presente. No time hoje, Renato, tinham 3 caras novas, né? O Vanderlei, o Vitor e o Lucas. Qual a sua avaliação a respeito do desempenho deles, não técnico ou físico, como você falou, é muito cedo ainda, mas o impacto que eles apresentaram dentro da equipe na concepção de ideia e principalmente o Vanderlei titular hoje é uma amostra do que está por vir a partir de agora? Os jogadores estão ainda se entrosando com o grupo, a maneira que o Grêmio joga, se conhecerem melhor. Eu vou falar a verdade, eu gostei de todos os 3. Claro, o Vanderlei falhou no gol, mas o Vanderlei é um grande goleiro, um dos melhores do Brasil. O problema é que o Vanderlei ficou praticamente no ano de 2019 praticamente não jogou. E tem que botar para jogar para pegar ritmo, senão não adianta. Vai pegar ritmo quando? No carnaval? Tem que botar para jogar. Infelizmente ele falhou, mas daqui a pouco é o Vanderlei. É um grande goleiro, sem dúvida alguma. Gostei do Vitor, apesar de ter sido o primeiro jogo, apesar da derrota, gostei do Lucas também. Mas são jogadores que evoluem bastante. O Lucas é outro jogador que não joga há 6, 7 meses. Então é difícil para o jogador. Os jogadores estão voltando de férias. Já é uma dificuldade para eles. Imagina para esses jogadores que estão há muito tempo. Mas aquilo que eu falei, daqui a pouco estão todos os jogadores de volta. Daqui a pouco o Grêmio está muito forte. Entendeu? E aí é o Grêmio. E aí a gente vai ver onde a gente vai chegar e quem vai chegar. Renato, você falou ontem na coletiva e elogiou bastante o Thiago Neves. A gente viu que houve uma evolução na negociação para que ele venha. Principalmente por essa necessidade que o Grêmio tem de trazer um camisa 10, um armador. Pelo menos deu para perceber uma variação bastante intensa entre o Everton, o Patrick e o Alisson hoje. Muitas vezes o Everton também puxando para o meio. Isso é uma ideia que tu tens caso não acerte com o armador, ou isso já é, de uma certa forma, foi uma improvisação, uma ideia sua até a chegada de, por exemplo, o Thiago Neves? E o que tu pode falar para nós sobre a chegada dele?
O importante é a movimentação dos meus atacantes. Nós não temos aquele homem de área, aquele homem que sabe jogar ali, então a gente está tendo bastante variações em termos dos atacantes. Eles não têm a posição fixa, o importante é que cada um esteja numa posição, independente de quem quer que esteja jogando lá na frente. Você perguntou do Thiago Neves, eu costumo falar sempre do jogador quando o jogador ele assina contrato, entendeu? Porque no momento que a gente fala de um jogador desse ou daquele, aí começam as especulações, aí daqui a pouco o valor do passe sobe, o valor do salário sobe, isso e aquilo. Mas o que eu posso te falar do Thiago Neves, independente se ele vem para o Grêmio ou não, na minha opinião o Thiago Neves é um dos 3 melhores meias que temos no Brasil. Ele não teve um ano maravilhoso no Cruzeiro, mas ele teve um ano bom no Cruzeiro. E, infelizmente, para o clube do Cruzeiro, o ano foi muito ruim para todo mundo lá. E mesmo assim ele fez vários gols. Ele se destacou. E ele foi meu jogador. Eu conheço as qualidades dele. Eu acho que todo mundo conhece. Então, às vezes, um jogador, como fala até mesmo alguns jogadores nossos, precisam trocar de clube, buscarem novos ares para voltarem a jogar o que sabem. O Thiago Neves pode ter certeza. Se ele cair nas minhas mãos, isso eu já falo antes mesmo de se ele tiver que chegar. Aí vocês vão ver quem é o Thiago Neves. Eu tenho certeza que se hoje alguém tem alguma dúvida ou fica com uma pulga atrás da orelha, pô, mas o Thiago Neves, isso garante assim embaixo. Eles vão ver quem é o Thiago Neves se o Thiago Neves chegar no Grêmio. É um dos poucos meias inclusive, que nós não temos na seleção com as qualidades dele. Eu já trabalhei com ele, eu conheço muito bem. E volto a repetir, mesmo o Cruzeiro não tendo um ano muito bom, o ano passado, ele foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro. É só você fazer o levantamento, ver quantos jogos ele jogou e quantos gols, inclusive, ele fez. Então é um jogador, se você pegar 10 treinadores no Brasil, de grandes clubes, perguntar se querem o Thiago Neves, você vai ver quantos que vão negar o Thiago Neves. Então, se por um acaso ele chegar, o torcedor pode ficar tranquilo, que o torcedor vai aplaudir o Thiago Neves muitas vezes na arena. Isso eu posso garantir. Isso assina embaixo, sem dúvida alguma. Ô Renato, a gente sabe que no final de semana tem o jogo contra o Brasil e tem um jogo treino, né, contra o Atlético. Muda alguma coisa com essa derrota, o planejamento, porque a ideia inicial era botar o principal contra o Atlético, né? E, enfim. Eu vou te dar um apito. Você está me perguntando, você está afirmando. Não, a gente tinha recebido informação que seria... Vocês o quê? Que tinha uma informação que jogaria com a força máxima. O problema é a informação do X9 que às vezes complica, né? Por exemplo, muita gente já está falando de um outro jogador aí... Eu não sei como as coisas vão aqui. Então, depois, vocês têm que perguntar, se não acontecer o que a informação que vocês tiveram, vocês têm que perguntar para o informante de vocês. Ué, por que não aconteceu? Cobrem dele. Ele errou, não vem cobrar de mim, não. Ele errou? Pode jogar o principal contra o Brasil? Pode jogar sim. É que eu falo para vocês, o jogador, ele precisa de ritmo de jogo. Como ele buscou o ritmo de jogo? Aí você vai me perguntar, mas todos vão jogar? Não sei. Eu preciso de 24 horas. É o que eu falo, os jogadores estão há muito tempo sem jogar. Amanhã eu vou conversar com o departamento médico, conversar com o fisiologista, conversar com o preparador físico e conversar com os jogadores. Porque às vezes o cara sai bem do jogo, chega 24 horas depois, aparece uma lesão, uma dor, muito tempo sem jogar, ou aparece um tipo de lesão que é uma coisa normal. Então não adianta tu falar que quem vai jogar. Mas pode ter certeza que esse teu informante, ele precisa começar a se informar melhor, hein? Passar as informações melhores para você. Estou te dando um conselho para você não falar besteira. Não é que você tenha falado besteira, eu estou falando para você não falar uma coisa que é totalmente o contrário. Eu estou sendo teu advogado agora. Entendeu? Por aí. Vou colocar em ti, então. O apito. Não. O apito. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não, beleza. O apito está comigo. Se você acha que o apito está com o informante, não precisa nem vir na coletiva. Vai direto no informante. Pô, liga para ele, fica em casa. Ó, e aí, o que vai acontecer? E aí? Vai por ele, mas cobra dele depois essas coisas não acontecerem. Ô Renato, você falou no início dessa resposta aí que o pessoal está dizendo, um outro jogador e tal. Outro jogador é o Diego Souza. O que você pode falar sobre ele? Porque meia é difícil achar. É o mesmo informante?
Não sei. Só para saber. Não sei. Informante aí, sim. Não se fala, né? Hã? A fonte não se fala. Sim, eu sei que não se fala, mas às vezes, de repente, o cara tá... Não sei. Meia é difícil de achar. E centroavante também. E o Diego Souza, inclusive, foi para a seleção como centroavante. É um nome que te agrada? Ele pode fazer função de pivô? É um jogador que tem características que podem encaixar no teu time? Eu falo do Diego Souza, mais ou menos é o que eu falei do Thiago Neves. Tem jogadores que às vezes eles não rendem no clube, e foi assim em 2016, quando cheguei no Grêmio, alguns jogadores chegaram, que eu pedi a contratação, jogadores baratos inclusive, que muita gente ficou com uma pulga atrás da orelha, e o Grêmio ganhou 6 títulos com esses jogadores. Então o Diego Souza, todo mundo sabe das qualidades dele também. Ele não teve um ano muito bom? Bom, aí os motivos, para quem conhece futebol, sabe o porquê que ele não teve um grande desempenho no Botafogo. Mas é um jogador também, aquilo que eu te falo, se você perguntar para 10 treinadores, no mínimo 5 treinadores vão querer trabalhar com o Diego Souza. E o teu companheiro aí também falou, e você falou uma coisa certa também. Hoje em dia você tem problemas de buscar jogadores de algumas posições, até em termos de seleção brasileira. Então, imagina nos clubes. E aquilo que a gente fala sempre, eu concordo plenamente com o presidente, com a diretoria, loucuras o Grêmio não vai fazer. O Grêmio não vai pagar 10, 15 milhões de euros ou de dólares por algum jogador, pagar um salário de 1 milhão e pouco. O Grêmio não vai fazer essas loucuras. Então, se você for ver ali no Brasil, fica difícil para todos os grandes clubes. Agora, alguém tem que chegar. Alguém tem que chegar. É aquilo que eu falo. Quando a gente traz um jogador, a gente sempre traz o jogador na esperança que ele vai poder render tudo que a gente espera dele. Nem todos conseguem, mas não é só no Grêmio, nos outros clubes também. Então, quando a gente contrata um jogador, a gente se reúne, a gente conversa, a gente troca ideias e a gente vê o que é melhor para o clube. Vamos trazer? Vamos trazer. Sempre na expectativa que ele possa chegar e nos ajudar. E todos os jogadores que até agora, o presidente e o Klaus trouxeram, são jogadores que podem ter certeza que vão nos ajudar muito. E se por acaso chegarem mais 2, 3 jogadores, pode ter certeza que eles vão nos ajudar também. Pode ter certeza disso, sem dúvida alguma. Aí você vai perguntar, respondi a sua pergunta? Não. Liga para o informante. Vai. Eu não tenho X9, mas ontem quando eu te perguntei... Mais um. Aí tá difícil hoje. Quando eu te perguntei sobre o Thiago Neves ontem, você praticamente entregou o jogo com um sorrisinho e depois elogiando o Thiago Neves. Você conversou com ele já? Já. E aí? Conversei com ele. Quer saber? Se eu conversei, eu respondi a pergunta. Você tem outra para fazer? O que vocês falaram? O Thiago Neves, ele é meu vizinho lá no Rio. Eu converso bastante com ele, mesmo quando ele estava no Cruzeiro. O ano passado, vocês lembram que eu, falando com o presidente, falando com a diretoria, a gente tentou trazer o Thiago Neves. A gente sabe das qualidades dele. Então, troquei algumas ideias com o presidente, com o Klaus, essa semana aqui, e liguei para ele para conversar, fiz algumas perguntas, trocar algumas ideias com ele, e eu gostei muito do que ele me falou. E eu passei isso para o presidente e para o Klaus. Então, aquilo que eu falei para vocês, se você pegar 10 treinadores, no mínimo 8 vão querer trabalhar com o Thiago Neves. E se o Thiago Neves chegar no Grêmio, ele vai jogar e jogar muito. Isso posso garantir para vocês. Renato, o Grêmio inicia a temporada com 5 contratações confirmadas. Tem aí o Thiago Neves, né, que provavelmente será confirmado nos próximos dias. Mas quantos jogadores você, juntamente com a direção, pensam para fechar o elenco tricolor para o início desse 2020? É difícil se falar quantos jogadores, entendeu? Todo grande jogador que a diretoria e o presidente possam trazer, vai ser bem-vindo, a gente achando que vai nos ajudar. Não é a quantidade, é a qualidade. Então, um clube como o Grêmio, a potência do Grêmio, o Grêmio nunca vai fechar as portas e falar assim, a partir de agora não vem mais ninguém. Nunca se sabe o que vai acontecer. Daqui a pouco aparece um jogador que nos interessa, que temos condições de trazer,
Aí cabe o presidente se ele vai trazer ou não. Então fica difícil, mas eu acredito, pelo que a gente tem conversado, trocado ideias, 2, 3 jogadores assim ainda vão chegar. Boa noite, Renato. Gostaria que você falasse a respeito das trocas que você promoveu na noite de hoje, né, as entradas do Ferreira e também do Isaac, e se eu não estou enganado, você abriu mão de uma substituição, né? Gostaria também que você falasse sobre isso. Hoje nós temos muitos garotos, né, no banco de reservas, até porque nós temos jogadores na seleção, jogadores ainda que possam chegar. Então, para completar o banco, eu trouxe esses garotos que a gente tem dado bastante oportunidade para eles adquirirem experiência, para eles estarem no meio profissional, para soltar eles alguns minutos. Eu sempre gosto de soltar os garotos sempre quando o time tá vencendo, para não dar tanta responsabilidade para eles. Mas por ser início de temporada, ser o primeiro jogo, muita falta de ritmo de jogo, eu optei por colocar 2 garotos que vêm se destacando, o Isaac e o Ferreirinha, até porque além de ter que mexer, tentar modificar um pouco o panorama do jogo, são jogadores que estão com ritmo de jogo, porque eles vêm jogando há mais tempo, entendeu? Chegaram antes aqui para fazer a pré-temporada, mas mesmo assim eu não gosto de dar muita responsabilidade para os garotos no momento que a gente está perdendo o jogo. Hoje foi uma necessidade, porque eu tinha que tentar fazer alguma coisa para mudar. E se eu tivesse que mudar, fazer a terceira, e eu gosto de fazer sempre a terceira substituição, o Tassiano, já tinha pensado nele também, mas o Tassiano me falou no banco no intervalo do jogo ainda que ele estava inseguro por causa da perna dele ainda, e é por isso que ele vai fazer uma ressonância amanhã pela parte da manhã. E se tivesse que colocar, eu teria que colocar outro garoto em campo, e não era atacante, então não tinha o porquê mexer ali atrás. Então eu optei, que eu já tinha tirado o Lucas, só tinha o Maico, eu optei por deixar os jogadores um pouco mais experientes, até porque nós tínhamos alguns garotos jogando. Renato, você disse que não gosta de botar muita responsabilidade nos garotos, mas utiliza, né, muitas vezes eles. E hoje o Grêmio chegou na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o que chama a atenção é que muitos dos meninos falaram que dos motivos e empolgação de jogar no Grêmio é porque o Grêmio está se utilizando muito bem das categorias de base. Qual é o recado que fica para esses meninos que terão um Grenal pela frente na competição mais tradicional da categoria? Eles continuem fazendo o que eles estão fazendo. Eu estava de férias lá no Rio de Janeiro, eu vi todos os jogos dos garotos. Todos os jogos, inclusive no bar vendo o jogo, no jogo contra o Vasco, fiz até apostei com pessoas dentro do bar, o Chopinha, claro, que o Grêmio iria passar. Então tenho visto os jogos, vimos o jogo hoje do Grêmio, quando o Grêmio fez o gol, todo o grupo pulou, vibrou bastante no vestiário. E eu acho que o mais importante de tudo, a motivação desses garotos é saberem o trabalho que o profissional faz com a base, independente da idade deles. O garoto se destacou lá embaixo, independente da idade, nós estamos de olho. Vai daqui a pouco chegar no profissional, vai ficar um período aqui, vai pegando experiência, a gente vai soltando aos pouquinhos. Então acho que essa é a maior motivação, porque tem grandes clubes, não é nenhuma crítica, mas tem grandes clubes que treinadores não gostam de trabalhar com garotos. Aqui no Grêmio não, aqui é diferente. Tantos garotos a gente já formou, tantos garotos a gente tem dado oportunidades. Tem uma safra muito boa que o Grêmio vem tendo, e oportunidades que ele chega aqui no profissional, ele é muito bem acolhido por todos os jogadores do profissional. E isso é muito importante porque os nossos jogadores mais experientes gostam de trabalhar com garotos também. Então o garoto, você pode perguntar para qualquer um deles, quando ele chega aqui no profissional, ele é muito bem acolhido por todo mundo, ele fica à vontade. E aí depende dele, nas oportunidades, seja quem quer que seja. É por isso que eu digo, eu gosto de utilizar os garotos, mas gosto de soltar os garotos na hora certa. Eu não gosto de ficar dando responsabilidade para os garotos na hora errada, porque às vezes tem um grande talento, mas ele não está pronto para aquela responsabilidade e você acaba queimando o garoto. Então, nesse aspecto, eu sei trabalhar os garotos e, em primeiro lugar, os garotos estão de parabéns por irem à final. Acho que é a segunda vez que o Grêmio chega na final da Copinha, né? Os garotos estão de parabéns, a comissão técnica está de parabéns
E o Grêmio está de parabéns por esse trabalho que ele faz com os garotos. É uma safra que o Grêmio já vem tendo de 3 anos para cá, e eu espero que ela possa durar muitos anos. E em cima disso, volto a repetir, a maior motivação de um jogador da base do Grêmio é saber que o profissional, que o treinador do profissional gosta de trabalhar com garotos. Eu desejo toda a sorte do mundo, sábado, na final contra o Internacional para eles. Renato, aqui do outro lado aqui. Todo mundo sabe da segurança financeira que o Grêmio passa nesse momento, a administração tranquila e o Grêmio tendo contratações chegando numa situação realmente pensada. Esses jogadores que estão aparecendo agora para a gente como possíveis contratações são jogadores que também precisam readquirir certa confiança, né? E o Grêmio parece ser um clube muito organizado nesse sentido e parece trazer confiança para que esses jogadores venham também e possam dar uma boa resposta. Esse é um dos pontos primordiais, digamos assim, em que deixa vocês tranquilos para fazerem de repente contratações desses jogadores que são às vezes até contestados pela torcida, e queria que tu falasse um pouquinho também sobre o Jeromel estar fora por um mês. Olha, o que eu recebo de ligações, o que eu recebi de ligações nas férias, eu costumo até falar para o presidente, para o Klaus, e acontece isso com o Klaus também, muitos jogadores nos ligam querendo jogar no Grêmio. Então sabe que é um grande clube. Eu sempre falo para o meu grupo, falo para os jogadores, hoje em dia, pelo que eu tenho visto, eles têm 3 clubes que estão em dia no Brasil: Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Milhões de jogadores querem jogar no Grêmio, pelo que é esse clube aqui. A gente sempre procura trazer os jogadores, desde que o clube, com os pés no chão, a gente tenha condições, e muitas vezes até o jogador, ele é interessante, mas o clube não tem aquela quantia para poder trazer o jogador baixa o salário, simplesmente por querer vir jogar no Grêmio. E isso é importante. É muito importante. Então é por isso que eu digo, hoje em dia no Brasil não é como antigamente. Você tinha uma certa quantia, olhava, tinham 3, 4 opções para você trazer um jogador. Hoje em dia você não encontra mais jogador fácil. É difícil. Você vê no mercado aí, é muito difícil. Até na seleção brasileira, você tem algumas posições que tem dificuldades. É difícil. Então tem horas que você tem que conversar com o jogador, saber realmente o que ele pensa, se ele quer, se ele está afim, vai se entregar dentro das condições financeiras que o clube pode proporcionar para ele, mas a vontade de alguns jogadores tem sido muito grande em vir para o Grêmio, e é por isso que muitas vezes tem facilitado o negócio. Quanto ao Jeromel, hoje ele me procurou, estive conversando com ele, ontem eu falei com o departamento médico também, ele está com um negocinho no joelho que está atrapalhando, alguma coisinha solta lá, mas é uma mini artroscopia que ele vai fazer amanhã, e acredito que 3, 4 semanas com certeza ele já vai estar jogando. Então tem gente já vai ficar 6 meses sem jogar. Não, um mês e olhe lá. Então vai fazer errado, não adianta ficar tratando, porque ele tentou fazer um tratamento, voltou a sentir, então se ele continuar no tratamento, daqui 10, 15 dias ele vai voltar a sentir, aí vai operar e daqui a pouco começa a Libertadores e o Jeromel não está pronto. Então ele vai fazer essa mini artroscopia amanhã e em breve ele estará de volta com a gente. Renato, boa noite. O Grêmio tem 4 jogadores na seleção olímpica. O Jeromel está lesionado, volta daqui 4 semanas, tem o Jean-Pierre ainda sem prazo para retornar. No mínimo tem 2 jogadores chegando, né? Thiago Neves, Diego Souza, talvez. Você deve ter a equipe ideal perto da Libertadores, a estreia em março. Isso pode ser tarde. A torcida está nessa expectativa para ver o Grêmio ideal. Você acha que vai ser perto da Libertadores esse time com todos os jogadores à disposição? Um Grêmio ideal, eu posso adiantar para vocês, basicamente vou ter quase que 100% no momento que eu tiver todos os jogadores. É como você mesmo falou, nós temos 3 jogadores de linha, mais um goleiro, na seleção, que só se reapresenta, se eu não me engano, dia 9. Quer dizer, então daqui, 15 dias mais ou menos. Jogadores que podem chegar, vamos avaliar as condições físicas desses jogadores. Entendeu? Agora, o torcedor pode ficar tranquilo que até a Libertadores todo mundo vai estar tinindo, vai estar voando
E aí sim cabe a mim a decisão de quem vai escalar, entendeu? Vai ter, inclusive, daqui a um tempo vou ter um problema muito sério, porque vai ter muita qualidade, muita gente boa, e só 11 pode jogar. Quer dizer, mas é um problema muito bom para todo treinador. Agora, para isso, a gente precisa esperar para esses jogadores chegarem, esses jogadores voltarem da seleção, para que a gente tenha o que eu falei no início da entrevista. Quando o Grêmio tiver todos os jogadores aí, o Grêmio vai ficar muito forte. E aí é outra história em termos de campeonato estadual também. Renato, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Não me recordo a palavra exata que foi utilizada por ti sobre priorizar o Campeonato Gaúcho 2 anos atrás. Mas, enfim, foi esse o recado que você quis passar naquela oportunidade, dizendo que o Grêmio ia com todas as forças para retomar o título da competição, e o Grêmio conseguiu. Esse ano, o Grêmio vai também com essa mesma atenção, o Grêmio não vai com tanta dedicação assim, porque o Campeonato Gaúcho ele é muito relativo, muito comentado, né? Quando se ganha, ganhou o Gauchão, quando não se ganha também fica, mas também perdeu o Gauchão. Foi boa a tua colocação. Eu sou apaixonado pelo Campeonato Estadual. Eu quero ganhar o Campeonato Estadual. E o Grêmio vai brigar pelo Campeonato Estadual. Eu não tenho dúvida alguma. O Grêmio, quando entra numa competição, ele entra para ganhar. Ele não entra para fazer número. O Grêmio entra para ganhar. O Grêmio, apesar da derrota hoje, o Grêmio vai entrar no estadual para ganhar o estadual. O Grêmio vai ganhar o estadual? Bom, eu já não sei. Mas pode ter certeza que com todo mundo, o grupo fechado, o grupo com todos os jogadores ali, é o que eu falei, o Grêmio vai ficar muito forte. E desde hoje, apesar da derrota, o Grêmio já entrou para ganhar o Campeonato Estadual. 70% da minha pré-eleição hoje, basicamente, foi em cima disso. Inclusive, falando para eles que o Grêmio não é tricampeão estadual há 30 anos. É mais um recorde que a gente pode quebrar. E a gente vai atrás dele. Pode ter certeza que o Grêmio vai disputar o Campeonato Estadual para ganhar. O Grêmio não vai entrar no campeonato por entrar. O Grêmio sempre entrou para ganhar e esse ano não vai ser diferente. Obrigado, Renato. O presidente vai atender vocês, pessoal.